Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, Paulo disse assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu sou Osiel Messias e nesta aula eu quero falar sobre os 5 sentidos que o veneno do engano corrompe na vida de um discípulo. Então, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, é deste veneno que eu ainda estou falando com você, discípulo. Lembrando, discípulo, que veneno é tudo aquilo que corrompe moralmente. E corromper é induzir alguém a realizar atos contrários à ética e ao dever. Então, nesta aula, eu quero falar com você sobre os 5 sentidos que são corrompidos pelo veneno do engano na vida de um discípulo. Então, para nós entendermos esta aula, eu quero ler com você um texto aqui no livro de Juízes, capítulo 14 e versículo 5, que vai dizer assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná. E chegando às vias de Timná, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fendeu um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, ele rasgou o leão no meio como se fosse um cabrito. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, ou seja, afastando-se, desviando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-os nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão morto. Então aqui nesse texto, nessa história de Sansão, nós vemos os 5 sentidos de um discípulo corrompido. Primeiro sentido, visão. A visão de Sansão estava corrompida por quê? Porque ele tinha que ter visto o corpo morto do leão. Mas ao invés dele ver o corpo morto, porque corrompido, levado a fazer atos contrários. Então, ao invés dele ver o corpo morto, ele viu o mel que estava ali no corpo do leão. Visão corrompida. Segundo, ele estava com o seu olfato corrompido. Por que corrompido? Porque ele não sentiu o cheiro podre do leão morto. O cheiro, podemos dizer assim, de carniça. Ele não sentiu o cheiro, porque o seu olfato, o seu sentido, o seu olfato estava corrompido. Terceiro, Sansão também estava com o seu tato corrompido. Por quê? Ele não podia pegar, ele não podia tocar em nada morto, em nenhum corpo morto. E ele tocou no corpo do leão morto para poder pegar o mel. Então o seu tato, o seu sentido, o seu tato estava corrompido. Quarto lugar, a sua gustação ou o seu paladar. Ele estava corrompido, por quê? Porque ele provou, experimentou, comeu daquilo que estava em um lugar imundo, em um lugar podre. Sansão comeu de algo que estava em um lugar podre. O seu quarto sentido corrompido, a gustação. E o quinto sentido corrompido de Sansão foi a audição. A audição de Sansão estava corrompida porque Sansão, ele não deu ouvidos a Deus e nem deu ouvido aos seus pais, quando foi dito a ele que ele, por ser um nazireu, não podia tocar em nada morto, em algo morto.
Então veja bem, discípulo, Sansão estava com seus 5 sentidos corrompidos: visão corrompida, olfato corrompido, tato corrompido, gustação corrompida e audição corrompida. Então o que é que eu quero aplicar para você aqui nesta aula? Discípulo, cuidado para que os seus sentidos não sejam corrompidos, para que você, ao invés de ver o que é verdadeiro, o que você deve ver, não veja aquilo que você não deve ver. Que você também, discípulo, não prove, não coma daquilo que você não deve comer. Que você, discípulo, não sinta, ou melhor, sinta o cheiro de coisas podres, para que você possa perceber que isso não provém de Deus. Que você, discípulo, também tenha os seus ouvidos abertos para dar ouvido a Deus e dar ouvido aos seus discipuladores, dar ouvido aos seus líderes, dar ouvido aos seus pais espirituais. Então, discípulo, que esta aula tenha agregado ao seu coração e que você tenha de fato olhado para você e percebido se você está ou não com os seus sentidos corrompidos. Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida, se agregou, se acrescentou para você. Deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, porque com certeza você vai aprender muito e vai crescer na graça e no conhecimento. E nós estamos aqui para juntos sermos discípulos melhores. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Clique também nas notificações para que você seja aí de fato notificado, aí clicar no sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo nesse canal YouTube possa te avisar. Discípulo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que os seus sentidos não estejam corrompidos. Até uma próxima aula e que Deus te abençoe.